Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Mente Saudável. Essa série que eu tô colocando aí no YouTube nesse período de quarentena, tentando manter uma frequência bem legal para tentar manter o máximo possível de pessoas com informações, orientações para manter a sua saúde mental nessa época tão esquisita, tão fora do padrão que a gente está vivendo nas últimas semanas. Esperamos que acabe logo, né? Esperamos que a coisa corra da melhor maneira possível, mas enquanto a gente fica aí em suspense, né, sobre o que vai acontecer, vamos falando um pouquinho aqui de como manter a sua saúde mental nesse período de quarentena. E o que eu queria falar hoje é a respeito do excesso de informação. Como que o excesso de informação pode, sim, atrapalhar a sua saúde mental e por que isso acontece, né? Todo mundo que está acompanhando aí o noticiário, está vendo, né, principalmente por rede social, está vendo uma verdadeira enxurrada de informações, textos enormes, né, que parecem verdadeiras teses, né, defendendo uma posição. Imediatamente depois vem um texto enorme também, parecendo uma tese de mestrado, né, defendendo exatamente o oposto do que aquele defendia. Então, em que a gente acredita? A gente não sabe, já estão tentando politizar um problema de saúde. Tem gente que fala que tem que fazer isso, que se fosse outra linha ideológica estaria fazendo o oposto. Então, é tudo muito difícil, muito complicado e a gente fica completamente perdido nisso aí, querendo se alimentar cada vez mais de informações para ver que conduta tomar, e acaba que as informações são tão contraditórias e o universo é tão vasto e a coisa é tão nova que, na verdade, só mesmo os especialistas sabem o que fazer, né? Felizmente a gente está vendo aí um ministro da Saúde extremamente preparado, extremamente sereno, né, com medidas muito assertivas, né, muito boas, que me parece que estamos sendo bem conduzidos. Mas muito bem, como é que o excesso de informação, então, pode influenciar na nossa sanidade mental? O excesso de informação, ele vem principalmente porque as informações de rede social hoje são muito curtas, né? Hoje em dia ninguém quer nada em rede social a não ser uma coisa: lacrar, né? Resumir em uma frase de efeito, né, o pensamento do máximo possível de pessoas. Então as pessoas passam a discutir muito mais em cima do que elas querem acreditar do que em cima de fatos, em cima de estudos, em cima de convicções científicas, né? As pessoas passam a discutir em cima das próprias convicções. E isso passa a ser uma conversa absolutamente infrutífera, né? Isso é igual a discutir futebol, né? Um time é melhor do que o outro, por que é melhor? Porque ganhou tantos títulos, mas o outro ganhou título mais importante, mas não sei o quê. Enfim, isso não muda ninguém, não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser numa mesa de boteco, numa conversa agradável e tudo. Mas para orientar a conduta das pessoas, isso não tem a menor função. Mas o fato é que em rede social as informações são muito curtas, né? São muito fáceis de ser absorvidas de uma maneira muito rasa, né? De uma maneira muito superficial. E isso leva a uma satisfação na nossa neuroquímica, que já eu vou explicar para vocês como é que isso funciona e por que essas notícias de rede social, né, essa coisa repetitiva, essa coisa rápida, essa coisa rasa, pode até nos escravizar. Mas antes disso eu queria dar um exemplo do tempo ainda do jornal de papel. A gente tinha o hábito de comprar lá na casa dos meus pais, né, quando eu ainda era criança, adolescente, um jornal que chamava Diário da Tarde. A gente comprava, ele me parece que aos sábados, né, ou às segundas, não vou lembrar mais, mas eu pegava o Diário da Tarde e eu ia correndo para a coluna de um escritor chamado Joel Silveira. Joel Silveira é um escritor que ficou muito famoso, né, foi um soldado da Segunda Guerra Mundial, foi um pracinha brasileiro da Segunda Guerra Mundial, que depois se tornou jornalista e escritor,
E ele tinha essa coluna no Diário da Tarde, imagino que saía aí em vários jornais pelo Brasil inteiro, né? Que era cheia disso, cheia de frases lacradoras, né? Era vários pensamentos, assim, né? Como se... Eu lembro de um ou outro, assim, muito marcantes, né? Não vou repetir aqui, porque não são politicamente corretos, mas o fato é que aquela leitura capturava a gente lia uma frasezinha e morria de rir, aí lia outra, até acabar a coluna do Joel Silveira. E essa coisa me marcou muito, e eu fico pensando hoje como que a mecânica dessa coluna do Joel Silveira, né, é muito parecido com a rede social. É uma leitura curta que você acaba, mas ao acabar, você tem uma satisfação tão grande com aquela leitura que você quer ler o próximo, e o próximo, e o próximo. A diferença é que a coluna do Joel Silveira era uma página de jornal. Acabou, só semana que vem. Enquanto que nas redes sociais, né, Facebook principalmente, né, que tem aquela coisa que você vai descendo infinitamente, né, e vai lendo a próxima, isso traz uma satisfação química para o nosso organismo. O que acontece? Existe uma substância que no nosso organismo, vou falar o nome aqui, mas não importa muito saber, chamada núcleo caudado. O núcleo caudado, quando você tem uma satisfação qualquer, ele dispara uma substância chamada dopamina, que te dá uma sensação de bem-estar. Então, quando você termina a leitura de um romance, você termina de ouvir uma sinfonia de Mahler, você termina de ver um clássico do cinema, né? Aquele bem-estar, né? Aquela sensação de dever cumprido que a gente tem, ela é dada pela dopamina. O organismo libera isso aí e a gente fica feliz durante algum tempo. O que acontece com essas leituras rápidas? O organismo vai liberando dopamina, né? Você termina uma frase, estou satisfeito. Mas logo você quer de novo. E você termina outra frase, estou satisfeito. E logo quer de novo. É um mecanismo muito parecido, por exemplo, com o jogo de apostas, né? A pessoa que está num cassino, ela faz aquela aposta, tem aquela adrenalina ali, ganhou, perdeu, tudo, próxima aposta. E a próxima. E o organismo fica se drogando, né, com as próprias substâncias por causa desses estímulos rasos, pouco elaborados e tudo. Então, o excesso de informação, né, voltando ao nosso tema inicial lá, ele pode ser muito ruim por dois motivos. Primeiro, porque ele é gerador de ansiedade. Como as informações são muito contraditórias, a gente não sabe em que acreditar, a gente tende a ficar ansioso, né? Puxa, então é para eu fechar o meu negócio e ficar em casa? É para eu ir trabalhar e correr o risco de pegar a doença? O que é melhor? Tem gente que defende uma coisa, tem gente... Enfim, gera ansiedade por causa disso, não tem uma unanimidade, né? Sem entrar no mérito aí de qual conduta é melhor, eu não estou aqui para isso. E tem também esse outro mecanismo que faz muito mal à nossa saúde mental. O organismo se acostuma a esse padrão de pequenas descargas de dopamina ao longo dessas leituras, que qualquer coisa um pouquinho mais trabalhosa, ler um livro realmente, ou ler uma notícia embasada, né? uma coisa aí de várias páginas, né? E tudo se torna extremamente penoso, né? Hoje em dia eu costumo brincar, né, com meus amigos que as pessoas discutem em redes sociais baseadas em manchetes de jornal, né? Ninguém lê mais nem a coluna, né? Qualquer coisa, outra brincadeira que a gente faz, qualquer coisa que não caiba numa tela de iPhone, ninguém lê, né? E hoje em dia a coisa está tão acelerada, né? As pessoas estão buscando tanto esses disparos de dopamina rápidos que as pessoas estão discutindo em cima de frases, né? De manchetes de jornal sensacionalista, cuja informação muitas vezes não vale nada, né? Então evitem isso, tá? Eu acho que deu para entender como é que o organismo funciona, como é que isso é muito parecido com o comportamento de gente viciada, né? Essa coisa de consumir informação rápida o tempo inteiro. Então, o conselho é: desliguem-se um pouco das redes sociais nesse período de quarentena, não caiam nessa armadilha de ficar
satisfazendo o cérebro com esses pequenos prazeres, né? Vamos colocar esses prazeres entre aspas, porque a tendência é o cérebro ir pedindo cada vez mais e cada vez mais rápido, alimentando esse ciclo vicioso. Espero ter sido claro, né? Então, conforme prometido, né? Foi um vídeo na segunda, tem esse vídeo hoje. Vamos ver se sexta-feira a gente consegue subir mais alguma coisa aí para ir alimentando a nossa série. Estamos abertos a sugestões, críticas, fiquem à vontade. Quem puder, inscreva-se no canal para o YouTube ir dando para a gente as ferramentas para aprimorar o nosso trabalho e divulguem por aí, né? Se estiverem gostando, vou ficar muito feliz desse vídeo chegar ao máximo possível de pessoas. Muito obrigado e até a próxima.